Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre formas de fechamento do terreno e da casa. Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem? Gente, uma das tantas preocupações que a gente tem na hora de construir uma casa é como deixá-la mais segura. E a gente pode fazer diversos tipos de fechamento que vão atuar não só como um elemento de segurança, mas também vão compor com o design, com a visual da nossa casa. Então, o vídeo de hoje é dedicado para mostrar formas e opções de fechamentos de muros vazados ou não que nós podemos utilizar na nossa casa. Além de um fechamento frontal da casa, do lote, muitas vezes a gente precisa construir um muro que vai delimitar o seu terreno em relação ao vizinho. Não só por motivos de segurança, mas também por motivos de privacidade, não é mesmo? E pensando nessa questão da privacidade mais a segurança, a primeira coisa que você deve definir é o quanto esse muro, quanto esse elemento pode ou não ser permeável, ou seja, quanto que você vai permitir que se enxergue para dentro do seu lote. Uma coisa bem legal de elementos mais permeáveis é que a gente consegue permitir uma maior ventilação do ambiente, do jardim, certo? Agora, quando a gente tem um muro ou algum elemento que é totalmente vedado, essa circulação de ar já é prejudicada. Claro, né, pessoal? Quando a gente tem uma distância grande desse elemento à edificação em si, não faz muita diferença, mas quando esse muro está bastante próximo da edificação, aí sim faz diferença se o seu muro é totalmente vedado ou permeável. Uma vez que você definiu então esse nível de permeabilidade desse elemento de fechamento, o passo seguinte é fazer uma análise do estilo da sua casa. Isso mesmo, fazer uma análise e verificar qual é o estilo que é a sua casa para que a escolha desse elemento case, combine com o estilo da casa e que venha complementar visualmente a casa. Nem sempre nós temos a sorte, né, gente, de ter um lote enorme que o muro ou cerca fique afastado. Salvo se você está construindo em um sítio, em uma chácara, que você tenha um espaço bem grande desde lá da entrada desse terreno até a casa. Mas, via de regra, nós moramos, né, no ambiente urbano. Para quem mora nesse ambiente urbano, a gente tem pouco espaço, relativamente pouco espaço da rua até a casa. Então, o muro faz sim uma interferência importante na visual da casa. Claro, né, pessoal, também, se você mora dentro de um condomínio, você já não vai ter essa preocupação com o muro frontal, mas vai ter uma preocupação com o fechamento das laterais e fundo delimitando o seu lote. Então, invariavelmente, a gente não escapa de precisar fazer o muro ou cercamento do lote. E a partir do momento que você definiu, então, qual é o estilo da sua casa, existem, então, vários tipos, formatos e também vários materiais que você pode dispor, então, para construir, para compor com o elemento de fechamento do seu lote. Então, vamos começar pelos elementos permeáveis. Você pode utilizar, então, a madeira natural. A madeira, por si só, já é um material que nos remete a uma proximidade maior com a natureza. É um elemento natural, então, que nos dá essa sensação de aconchego, mesmo externamente, e você pode utilizar a madeira como um ripado. Você pode utilizar ela tanto na posição vertical quanto na posição horizontal. Se você optar por um ripado de madeira na posição horizontal, você pode utilizá-lo como suporte para um jardim vertical, que fica honestamente lindíssimo. Outra opção, se você preferir, com a madeira, você pode então utilizar ela na posição vertical, uma madeira serrada, com
dimensões regulares, ou também você pode dispor de mourões, ou seja, você pode tê-los totalmente alinhados, você pode tê-los desalinhados, compondo então um movimento para esse fechamento, né, do lote. Você pode ter ele vazado ou também pode ter ele inteiriço, ou seja, dando maior privacidade para o seu lote. Essa opção de mourões de madeira já dão um toque mais rústico, já nos remetem mais a um ambiente mais rústico. Esse é o caso da casa de vocês? Você pode utilizar a combinação de dois tipos de materiais. Você pode utilizar, por exemplo, uma combinação de parte do fechamento em madeira e parte em alvenaria. E se você tem essa pegada um pouco mais rústica, utilização de mourões com uma alvenaria, com uma construção de tijolos maciços à vista, fica bem legal, viu? E caso você opte por fazer essa composição de materiais para o fechamento do seu terreno, e claro, se você optar por um muro onde o tijolo fique à vista, é muito importante contratar uma mão de obra bem cuidadosa para que você tenha uma espessura de argamassa de assentamento de um tamanho adequado, para que você tenha um acabamento bem legal, para que você tenha esse muro no prumo, esse muro alinhado, as fiadas alinhadas. Assim você vai ter uma visual muito mais bonita, utilizando um tijolo maciço, utilizando algum outro tipo de bloco. E falando em bloco, esses muros também podem ser feitos com pedras naturais. Você pode utilizar então uma pedra tipo arenito, você pode utilizar uma pedra de basalto. Cada uma vai trazer uma visual diferente em função da composição e coloração natural das pedras. Gente, eu me dei conta aqui que eu fui pulando dos muros e opções permeáveis para um muro totalmente vedado. Então eu vou continuar aqui no muro totalmente vedado. Vamos lá. Pessoal, uma coisa bem importante é verificar junto à sua prefeitura, da sua cidade, quais são as normas definidas para a construção de muros. Por quê? Porque algumas prefeituras definem alturas máximas para a construção de muro nas divisas laterais e divisas de fundo e alturas diferentes para muros que ficam no recuo de jardim, ou seja, para os muros que ficam na frente da casa. No local onde eu vou morar, na prefeitura de Ivoti, eles pedem o quê? Que o muro localizado nas divisas laterais e fundos da casa pode ter até 2 metros de altura em relação ao perfil natural do terreno. Já o muro que fica na frente da casa, a altura máxima permitida é de 1 metro apenas. O restante é possível colocar algum elemento permeável, ou seja, você até pode ter um muro todo vedado de altura de até 2 metros e acima disso, se for o seu desejo, se for a sua necessidade, pode colocar um elemento vazado acima desses 2 metros. Claro, né, pessoal? Esse é o caso da prefeitura lá de Ivoti, no Rio Grande do Sul. Mas as prefeituras, via de regra, não têm normas tão distintas disso. Mas muito importante você verificar junto ao Código de Obras da sua cidade quais são as dimensões estipuladas para a construção de muros, tá bom? Uma forma de dar uma minimizada nessa cara mais austera de um muro fechado é a utilização de crescimento de vegetação. Você pode utilizar blocos de concreto para confeccionar o muro, ou seja, para construir esse muro, que vão efetivamente compor uma parede verde. Isso vai dar uma cara totalmente diferente para sua casa. Ou outra opção é você construir o muro com blocos, enfim, de cerâmica, com blocos de pedras naturais e permitir o crescimento de vegetação. Então você pode plantar eras que com o tempo vão fazer todo um fechamento desse muro e esse muro vai ficar completamente verde. Gente, por experiência própria, colocar uma era que vai cobrir toda a superfície faz toda a diferença, tanto no visual
quanto na questão de redução de calor desse ambiente, porque as plantas elas têm um mecanismo chamado evapotranspiração. Então elas vão liberando umidade para o ar e esse muro vai ficar fresquinho, ao contrário de um muro rebocado que está pegando o sol e está refletindo, né, e também transmitindo o calor que está chegando nele. Então um muro que você permita o crescimento de eras realmente faz toda a diferença. Claro que ele exige uma manutenção periódica, porque dependendo da espécie, você vai ter um crescimento que a era vem assim para frente, então a visual assim não fica tão bonita. Então de vez em quando você precisa ir lá e realizar a poda dessa era, mas o resultado final é muito bonito. Outro elemento de fechamento que é vedado é o vidro. A gente pode sim colocar um fechamento em vidro na nossa casa, porém esse fechamento vai permitir a visualização da casa. Então isso tudo depende lá daquele primeiro questionamento de o quanto você quer permitir a visualização do interior do seu lote, da sua casa, do seu jardim. E agora então vamos voltar para as opções de fechamento permeáveis. Além da madeira, a gente pode utilizar o metal. O metal pode ser composto por barras de metalon, por barras de aço que compõem um cercamento. Essas barras, esse metal pode ser de diversas bitolas. Nós podemos utilizar uma chapa metálica expandida, que já tem um desenho um pouco mais delicado. Podemos usar telas metálicas, que também existem em diversas configurações, e também elementos de ferro fundido. Os elementos de ferro fundido são velhos conhecidos e a gente consegue então moldar e fazer desenhos mais personalizados para utilização nesse fechamento, nesse cercamento da sua casa. Além de elementos metálicos, a gente pode dispor de elementos cerâmicos ou elementos de concreto. Os cobogós são uma ótima opção para a gente fazer um fechamento permeável no lote. Os cobogós existem em diversas configurações e tamanho. Eu particularmente adoro os cobogós com um desenho mais geométrico, então a gente consegue fazer toda uma composição, uma paginação utilizando os desenhos desses cobogós. Além disso, além de permear ventilação e visual do ambiente, a gente também tem todo um efeito de luz e sombra que os cobogós trazem. Acho demais, acho que vale a pena pensar nessa opção na hora de escolher um elemento vazado para fazer algum tipo de fechamento dentro do seu lote. O concreto também pode ser usado em elementos vazados. Uma grande vantagem que eu vejo na utilização do concreto é que a gente consegue adquirir então elementos de cercamento, de fechamento já pré-moldados, ou seja, prontos. Então a gente vai só encaixar e colocar essas placas, dispor essas placas ao longo do fechamento que a gente deseja. E visualmente, eu gosto bastante de concreto, então visualmente a gente consegue ter esse elemento que permite a visualização, mas não permite tudo, sabe? Acho bem legal. O único porém que eu teria em relação ao concreto é especialmente para quem tem bichinhos. Cachorrinhos pequenos e gatos vão passar nessas frestas do concreto, também podem passar nas frestas de um cobogó. Então a gente precisa colocar algum tipo de tela a mais para evitar que os bichos fujam, né? Especialmente gato. Gato, pessoal, não tem fronteira, não é mesmo? Então a gente precisa prever esse tipo de situação. Além desses elementos como concreto, como a madeira, vidro e alvenaria, nós temos também o elemento de PVC. Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Gente, não perde tempo não, se inscreve aqui no canal. Não esquece dos 3 Cs, curte, comenta, compartilha, tá bom? Ajuda esse canal a crescer, tá certo? O material PVC também pode ser usado então para o fechamento, cercamento do seu terreno. Essas cercas, esses fechamentos de PVC, você consegue adquirir já elementos prontos de fácil encaixe e que são bastante leves.
Aí eu também faço um questionamento. Por serem bastante leves, eu particularmente já acho que eles não são tão seguros. Então, eu indicaria esse tipo de elemento para você colocar nas divisas laterais e fundos do seu lote, caso você necessite. Mas se o que você precisa é um elemento de realmente maior segurança, eu optaria por um elemento mais rígido. Outra questão em relação ao PVC é a durabilidade. É um polímero e com o tempo eu acredito que ele vai amarelando, vai mudando a sua condição de superfície. Então é preciso fazer uma análise então de durabilidade, conversar com esse fabricante desse tipo de material para ver qual é a garantia, qual é a expectativa de uso, de vida útil desse elemento. E muito importante frisar que qualquer tipo de material que você vá utilizar para fazer o fechamento da sua casa, você precisa prever a manutenção desse material. Seja um elemento vivo, como uma parede verde, como o plantio de eras, não adianta, né, gente? A gente precisa realizar a manutenção, seja na poda, seja no cuidado, manutenção das plantinhas, isso é inevitável. E se você optar por madeira, ferro ou outro tipo de elemento, a gente precisa fazer a pintura. Então, de tempos em tempos, nós vamos precisar lixar todo esse fechamento, realizar a pintura, para que a gente prolongue a vida útil desse material, para que a gente não tenha problemas, por exemplo, de corrosão, oxidação desse material. Então, a manutenção dos elementos construídos é um item que a gente precisa levar em conta na hora da escolha do material, pois existem materiais com maior e menor necessidade de manutenção. Na verdade, maior ou menor frequência de manutenção. Manutenção a gente não escapa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me contem como que é o fechamento do terreno da casa de vocês, do apartamento onde vocês moram. Dá muita manutenção? Não dá? É simples? Vocês gostam? Vocês acham bonito? Vocês acham que elementos permeáveis são melhores do que elementos mais vedados? O que vocês preferem? Escrevam aqui nos comentários, tá bom? Pessoal, um super beijo!